dias para a prova. Essa semana vou completar 62 quilômetros de corrida e esse é o meu maior volume do ano. Mais de 6 horas de corrida, num ritmo bem leve, como pede a regra. E acho que essa é a semana mais cansativa de treinos da minha vida também. O trabalho demandou bastante para organizar, para poder sair na terça-feira, para ficar uma semana fora. Essa semana eu busquei também ficar o máximo de tempo possível com a Isis. E então acabei pecando um pouquinho no meu sono também, então por isso a fadiga em alguns momentos, as pernas queimando, mas nada que eu já não tenha enfrentado antes. Mas talvez não tudo junto, assim, um pico de trabalho, um pico de atenção em casa e um pico de treinos. Ainda assim, em relação à fadiga, a corrida é o que eu consigo lidar melhor. É assim que eu já conheço e não me afeta tanto a rotina, a maneira que a fadiga da corrida se apresenta. E essa semana também, no último domingo, eu atingi o pico no ciclismo também, com uma sessão de Z1 de 7 horas e meia pedalando, com a corrida no final. Foi um dia com bastante vento. Novamente a gente precisou fazer manutenção na corrente de um colega, então a gente acabou ficando mais tempo que o desejado na rua. Mas tudo parte do jogo. Agora aproveitar aqui, mais de 20 atletas vieram fazer essa última corrida aqui, então serão 14 quilômetros curtindo a vibe aqui da ciclovia e caprichando no último longuinho, né? Porque 14 não dá pra chamar de longão depois de tudo que já aconteceu. Esse ano a gente fez uma prova assim que mostrou muito bem a importância da corrida e de ter um bom volume de treino, né, quando se trata de passar por adversidades no clima, né. E, inclusive vou deixar o Eduardo contar aí como é que foi e qual foi a prova, né. Sim, eu sou o Eduardo, este ano eu fiz a prova do Rio 70.3. Estou me preparando agora para fazer o Challenge em Florianópolis, 70.3 também. E no Rio foi uma prova bem difícil, porque tinha muita subida no pedal, né? Foi bem desafiador. A natação também, o mar estava bem agitado. E a corrida, perto do meio-dia ali, também cobrou o seu preço. Então, eu entendo que a parte da corrida é onde a parte psicológica da prova nos cobra, é onde a gente precisa estar muito forte para conseguir lidar aí com todas as adversidades que vão surgindo, chegando perto de 4, 5, 6 horas de prova já, a cabeça nos cobra, o corpo também, então acho que ter um bom condicionamento faz toda a diferença para conseguir completar com tranquilidade e sem muitas dores. Foi das três no Rio, a corrida foi mais difícil? Foi a mais difícil, com certeza. Foi onde os últimos 7 quilômetros foi onde eu sofri um pouco.
mais, e muito calor também, então tudo... Nossa, tava muito quente. Meu Deus. Ventão também. E vento. E qual tu considera, Eduardo, que é a tua melhor modalidade hoje? Hoje, olha, onde eu tenho mais facilidade é na natação. Então, infelizmente é a menor parte da prova, né? Então, felizmente para alguns, infelizmente para outros, mas natação é onde eu tenho mais facilidade e saio bem da água, né? Aí, para ir para pedreira depois. Esse é um ponto interessante que eu estava conversando com a Maia aí ao longo da jornada, né? E eu comentei assim da minha experiência na infância e no meu entendimento isso faz toda a diferença. Por mais que não tenha nadado, ela competiu, né? Mais jovem. Eu não competi, mas eu tinha essa vivência de entrar na água com meu pai e tudo. E eu lembro da gente ter conversado e acho que tu enxerga isso mais ou menos da mesma maneira, né? Minha infância, sempre passei os verões na praia, então sempre tive proximidade com o mar, apesar de não nadar e competir quando criança, mas sempre tive no ambiente, então nunca foi um mistério, né? Não te assusta quando entra, né? Então, esse foi um ponto assim que chamou a atenção lá no Rio, né? O pessoal estava muito preocupado com as pedras, com as ondas e tudo, e nesse ponto, nitidamente, né? Quem já estava acostumado a pegar jacaré, a pegar uma onda, a entrar no mar, aquilo ali era um dia divertido, né? Sim. E não aquele dia tenso, tenebroso. Né? Aí tu já começa a prova numa tensão que não ajuda. E eu lembro que tu já corria antes do triatlon, né? O que tu acha que mudou, assim, na corrida de antes para agora, assim, no cenário do triatlon de longa distância? Acho que a minha consciência sobre a corrida mudou completamente. Então, eu acho que na corrida, para mim, a parte psicológica pega muito. E com o ritmo de treinos, com um treino estruturado, e conhecendo mais o meu corpo e como eu desempenho na corrida, eu acho que facilita, é uma coisa mais fácil, mais prazerosa. Então eu acho que antes eu sofria demais na corrida e agora não, agora a gente curte muito mais o percurso, curte muito mais a parte da corrida do que sentir o sofrimento que às vezes ela traz, né? Então mudou completamente a forma de ocorrer e isso aí ajuda demais, né, nos treinamentos também. Quando tu fala a parte psicológica, o que pega pra ti? Pelo seguinte, quando eu penso na minha prova de triatlon, quando eu chego na corrida é um... Sim. Agora é diversão, sim, né? E eu sempre ouço assim o relato da galera que normalmente, quando eu vou pra corrida, é a hora do sacrifício, é a hora da dificuldade, tudo. Fala um pouquinho assim, em linhas mais específicas, assim, sobre esse desafio psicológico, como é que tu enxerga isso e o que te ajuda a ir em frente. Quando eu comecei na corrida no Rio, por exemplo, o meu pensamento foi exatamente esse. Nossa, agora faltam só mais 2 horas, 1 hora e pouco, 2 horas. Então é um alívio e na prova são 3 voltas de 7 km. E na primeira volta, até a primeira metade da segunda volta, não é um grande desafio. Eu acho que não é ali que pega. E sim nos últimos quilômetros, na última hora, nos últimos 45 minutos, quando algumas dores começam a surgir. E eu acho que a parte psicológica é muito mais a nossa capacidade de enfrentar isso aí, de suportar algumas dores, desconfortos, e que é passageiro, a gente sabe que o corpo aguenta, né? Não é obviamente 100% confortável às vezes, mas eu vejo que a parte psicológica é justamente essa, conseguir não deixar aquela vontade de parar porque está doendo o pé, ou aquela fadiga que está vindo, porque faltam ainda 1 hora para completar a prova. Não, já foram 4, 5 horas e é só mais 1 hora, então eu acho que a parte psicológica é justamente essa, inverter como a gente lida com esse desafio. E tem alguma coisa assim que fica na mente, assim, que tu substitui, assim, quando isso vem à tona, assim, no que tu pensa? Eu certamente nos treinamentos,
né? Muitos treinamentos foram feitos para suportar aquilo, então a parte psicológica de eu penso, eu tô preparado e tô treinando há 6 meses, 7 meses para suportar isso. Então, se eu tenho um acompanhamento teu, preparamento físico, nutrição, etc., tá tudo encaixado, não tem porquê eu não estar preparado para aquilo ali, né? Então, eu acho que esse é um pensamento. E o outro, obviamente, nossa, já se passaram tanto tempo, eu suportei bem até aqui, não é mais 45 minutos de uma dor que vão me fazer desistir do objetivo que eu tô treinando há tanto tempo. Então, é nisso que eu penso. Massa. E, cara, nesse sentido, qual tu acha, assim, tu lembra de algum treino que foi o mais difícil, assim, na trajetória pro Rio de Janeiro? Teve algum que te marcou? Um treino, bom, pro Rio, eu acho que os pedais longos, né? Pedal ida a Feliz, ida ali, pedal de 4, 5 horas, são pedais que fisicamente se não são ultra cansativos, né? Porque a gente faz numa intensidade mais leve, mas é muito tempo em cima da bike, né? Então, esses treinos e os treinos na dificuldade, né? Sair de manhã às 6, chuva, vento, pegando contra e a gente tendo que fazer um treino de tiro, de velocidade, de potência na bicicleta. Ali são 2 momentos que eu me lembrei muito, assim, enquanto eu tava fazendo os treinos, na verdade, né? Enquanto eu tava fazendo o treino, eu pensava, nossa, esse aqui vai ficar marcado como o treino para completar a prova. E, cara, uma última questão que a gente conversa bastante ao longo da semana, assim, e acho que é legal a gente deixar, comentar com a galera, é essa simbiose, assim, da rotina de treino com a rotina de trabalho. Como é que tu lida com isso? Como é que é a organização? Como é que hora que tu treina? Como é que rola isso? Sim, esse é o meu maior desafio, né? É manter uma rotina e uma frequência boa. E para fazer isso eu tenho que acordar mais cedo do que o normal. Então, normalmente treinos de bike eu faço de manhã, ali pelas 5, 5 e meia, para já deixar isso morto, né? Já deixar feito pro dia. E os treinos de corrida eu acabo fazendo à noite. E os de natação ao meio-dia. Que esses são os com maior dificuldade, porque às vezes surge alguma coisa no trabalho, não consigo me liberar, então acontece com muita frequência. E esse para mim é o principal desafio dos treinamentos, né? Conseguir conciliar as agendas, assuntos surgem sempre, né? E a gente sempre precisa definir bem a nossa prioridade e foco. Então é uma dificuldade que a gente tem que saber lidar bem para conseguir manter a rotina puxada aí dos treinos. E tem ainda as viagens, né? Que é mais difícil ainda, mais difícil. Então, nas viagens eu acabo, não consigo fazer em um dia, no outro eu faço 2 treinos e aí puxa um pouco mais, né? Fica mais pesada a semana, mas às vezes não dá para fazer, então às vezes normalmente a planilha não está 100% verde, né? Mas tento fazer o melhor que eu posso dentro do tempo limitado que eu tenho na semana. Então é sempre um desafio. Acho que isso é massa, né, cara? No sentido de que aquele cenário, assim, que a gente, quando a gente vai fazer o planejamento, a gente já coloca ali, pô, eu tenho uma agenda muito dinâmica, né? Muda bastante, eu tenho uma agenda apertada, eu não consigo assumir muita coisa. Então eu já vou botar o treino aqui em horários que para não dar errado, né? A gente planeja para dar certo. Assim. E ainda assim não sai, né? É inviável durante um longo tempo manter muitos treinos, né? Mas acho que o mais importante é depois que o cara toma assim uma derrota num dia, no outro tu ir buscando, né? Não sei se tu enxerga dessa maneira. Não, sim, não dá nunca pra entrar naquela inércia de faltei treino hoje, eu tô cansado, muito trabalho, não vou fazer. Essa é a pior decisão que tem pra tomar. Então nem que não vou conseguir fazer, mas eu tenho meia hora pra ir correr. Vai correr, faz alguma coisa pra compensar, pra manter a rotina. Senão
Não, inclusive tem muita gente que faz o contrário, né? Ah, não, já que eu não treinei ontem, eu vou comer um negócio diferente, aí já, porque eu caguei no treino, vou detonar a dieta e daí amanhã também já não vou, vou voltar na segunda e aí foi o mês, né? Isso aí definitivamente não combina com Ironman, né? Não dá. E qual a tua expectativa pro challenge? A minha expectativa é fazer melhor do que eu fiz no Rio, né? Bom, esse é o objetivo. Mas as 3 metas são sempre aquelas: não se afogar, não cair da bicicleta e não caminhar. E, se possível, fazer melhor do que eu fiz no Rio. Massa. Então, muito obrigado, pela parceria aí nesse ano e pela participação no nosso episódio. Valeu. Então, galera, vencemos mais uma etapa até aqui. A corrida agora fica para trás e no próximo episódio nós vamos fazer triatlon, o nosso último simulado para coroar e finalizar essa preparação para Portugal. Até aqui, então, eu agradeço pela parceria, pela companhia de vocês e quero muito que vocês deixem aí o seu comentário. Preciso saber o que vocês estão achando, se para vocês também a corrida é um grande desafio, como que tem sido essa jornada. Me ajudem pra gente trocar essa ideia.